A pergunta, eu vou ser bem direto para a pergunta que foi feita pelo nosso irmão, com todo respeito, dizendo o seguinte: eu vou usar o que ele contou. Porque essa coisa de possessão demoníaca, só vendo para saber se é demônio mesmo. Já vi muita gente manifestando e não era demônio. Como também Deus me revelou, né? Deus Exatamente. Como o contrário disso também. Já vi gente que não se manifestou do estereótipo que nós entendemos como manifestar a mão para trás, muda a voz, ele tá aqui, não sei o quê, aquele espetáculo todo, e está endemoniado. Na Bíblia, inclusive, tem passagens que falam sobre isso. Então vamos lá, a pergunta do nosso querido irmão. A meu juízo, não. Pelo texto que eu citei, aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado, antes conserva-se na sua vontade, vontade de Deus, e o maligno não toca. Se não toca, não possui. Tenho certeza que alguns não concordam comigo, mas pensando em Deus, pensando num Espírito Santo que habita em nós, não consigo imaginar uma pessoa que é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nessa pessoa e o demônio possui o corpo dessa pessoa. Não consigo acreditar que isso possa ser possível. Das duas, uma, não é demônio, pode ser um problema psicológico, algo emocional, mental, ou nunca se converteu. A pessoa pode confundir irritação, por exemplo, com manifestação. Mas com certeza. Já vi muita gente falar assim, é o demônio fulano. Você quer ver uma coisa? É por isso que é muito complexo. A vida cristã de igreja, ela é complexa se eu não tiver cuidado. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o texto diz que um espírito mau, da parte de Deus, perturbava Saul. Mas qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe que não tem espírito mau da parte de Deus. É a forma de atribuir as manifestações. O maniqueísmo de Maniqueu nos trouxe uma ideia da vida assim, Deus e diabo. Não tem eu não, né? Eu não faço nada. Por isso que eu gosto do apóstolo Paulo com tal espinho na carne. Para que eu não me gloriasse nas minhas revelações. Olha só, ele fala eu, o problema é meu. A arrogância, a prepotência, o risco é meu. Para que eu não me gloriasse nas minhas... Foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a me esbofetear acerca do qual orei 3 vezes e Deus me disse, a minha graça te baixa, Saulo. Pra gente entender o papel de cada um aqui. Então tem eu nessa história toda. Pode não ser diabo coisíssima nenhuma. Eu vou dizer pra você que a maioria das vezes não é diabo nem Deus, sou eu mesmo. Mas respondendo assim de maneira bem rápida e direta a pergunta do ouvinte, tá aí o texto que eu usei. 1 João 5,18. Se o diabo não toca, que dirá possuir? Não tem como, ninguém vai me convencer disso. Não me convenceram até hoje, dificilmente vão me convencer disso. Que o diabo tem poder. Espírito Santo, você está aí dentro, deixa que eu vou aí, vou me manifestar. Como é que pode? Não tem como. A grande questão nossa é o tal da conversão. Gente, o que é se converter? Tem umas discussões no nosso meio, anos, a gente discute aqui, no debate, por aí, nos arredores, nas esquinas de igreja. Essa história de perde, não perde, tem, não tem, batizado no Espírito Santo, não é? Gente, o batismo no Espírito Santo, vamos discutir agora, não vai dar um problema danado. Vamos, então, à questão do convertido. Eu disse aqui, não é hipotético, não, é imperativo categórico. Se a pessoa se converter, a Igreja Batista Monte Hermão, a Rádio Melodia, não. A quem? A Jesus Cristo. Se ela se converter a Cristo, se ela creu em Jesus Cristo como Salvador, que é o próprio Filho de Deus, e que também, através desse aceite, eu recebo o Espírito Santo, não tem como, não tem discussão. A grande questão é se... A grande questão é o ser, não é? Essa é a grande questão. Você quer ver um negócio lindo aqui, lindo? Eu gosto de debate, que é um negócio fantástico. O ouvinte tem um desafio. O nosso aqui é de falar, o dele é de saber ouvir. Porque ele pode pegar a minha primeira parte solta e faltou um monte de coisa. Porque a rapidez do debate aqui, a dinâmica do debate. E também quem está nos ouvindo. Então é um desafio saber ouvir também, às vezes mais do que quem fala. Vamos lá. O texto que você usou está em 1 Coríntios 5. Se nós analisarmos o contexto, na primeira parte, Paulo vem falando disso aqui que a gente está falando. Olha o primeiro versículo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feitas pelas mãos de homens, mas feitas pelas mãos de Deus. Olha aqui. Olha o contexto. Ele está dizendo o seguinte, aí ele no contexto aqui, só nesses primeiros 10 versículos, ele vai falar dessa luta. Que nós estamos num tabernáculo carnal, mas agindo por um Espírito de Deus. Essa é a grande luta. Esse corpo aqui, essa matéria, que um dia irá se desfalecer, ela é corrompida o tempo todo. O apóstolo Paulo fala isso, só que o homem interior, ele se renova. Quem? Espírito Santo. Por isso que eu usei aquela questão de Mateus, por causa disso, Edinho. Porque a pessoa entra, o pastor falou, a pessoa vai para o evangelho como? Cheio de expectativa.
Agora minha vida vai mudar. E ela liga a televisão, o cara fala, a mão de Deus estava aqui. Como é que tá a sua vida agora? Não, eu era assim, agora eu sou assado. Ele falou, eu tinha um salão, agora eu tenho 5. Eu andava de ônibus, agora eu ando de carro. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso acaba confundindo os novos convertidos, né? Exatamente. Para você ver que há uma coerência aqui, e o novo convertido é o que mais se prejudica. Porque tem expectativa e realidade. Dentro de tudo, eu vou voltar ao texto de João. Tudo aqui tem coerência. Isso aqui é um espetáculo. Por isso que é um seminário no ar. Vou voltar a João capítulo 6. Multiplicou pães e peixes. A galera falou, esse cara aí, o milagreiro, vamos atrás dele. No dia seguinte foram atrás dele. Onde que ele tá? Não tá aqui, atravessou, vamos atravessar também. Se não quiser dar uma dura em Jesus. Onde você estava? Quem estava te procurando não te achava. Aí Jesus falou assim, ó, vocês estão me seguindo pelo sinal errado. Eu fiz o milagre para provar quem eu sou. Não é para alimentar vocês, não. Aí ele começa a dizer quem ele é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os caras, peraí, você não nos deu nada. Olha o que os caras disseram, você não nos deu nada. O Moisés deu pão para os nossos pais no deserto. Olha só, o cara tinha acabado de multiplicar e alimentar eles. Aí Jesus fala assim, vocês estão pensando no pão, nas coisas que perecem. Eu tenho para vocês coisas que não perecem. É esse texto aqui de Coríntios. É isso que Paulo está dizendo. E se você analisar o contexto, os primeiros 10 versículos falam dessa realidade. Um corpo carnal, um corpo natural, com um espírito totalmente celestial. Porque o ministério da reconciliação é esse aqui. Nós éramos imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, perdemos essa essência. O que Cristo veio fazer, segundo Colossenses capítulo 1, e pode ler o capítulo todo, que é sensacional, ele veio reconciliar. Nos reconciliar com Deus. O que é a religião? Religare. Religar quem? A gente a Deus. O que Cristo veio fazer? Nos religar a Deus. Nos devolver uma essência que nós perdemos. Olha que coisa linda. Paulo vai dizer aos Filipenses 2,5 que nós temos que seguir o exemplo dele. Ele se esvaziou, para quem gosta de teologia, kenosis, ele se esvaziou de Deus para ser semelhante a nós. Aí nós precisamos agora nos esvaziarmos de nós, nos enchermos dele, para ser igual a ele, para voltar a ser quem nós éramos. Agora, vamos lá para encerrar, expectativa versus realidade. Os caras seguiram Jesus. Ele é milagreiro. Ele vai fazer uma revolução aqui, vai devolver o trono a Israel, vamos sair debaixo da opressão de Roma, vamos embora. Esse cara aí, multidão, vocês estão errados. Não vim para resolver esse problema, não. Eu vim para resolver outro problema de vocês, de vida eterna. E os caras estão atrás. Aí ele vai virar, aí vai dizer o seguinte, bom, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não atendeu aos caras, porque eles queriam milagre, queriam atender as expectativas deles. No 5, foi o que eu falei aqui, saio de João, vou a Mateus. No 5 ele senta todo mundo e diz, agora eu vou dizer a vocês o que é me seguir. E aí começa com a bem-aventurança do pobre de espírito, o reino dos céus. Eu preciso ter essa pobreza espiritual para entender que eu dependo 100% dele. Erro que nós cometemos, tentar resolver os problemas pelos nossos próprios meios. Questões espirituais, segundo Paulo também escrevendo, só se resolvem espiritualmente, não se resolve carnalmente. Tem que ser pelo Espírito de Deus.